Estamos iniciando o Vale em Pauta, hoje com a presença do William da Ilustrativa, o Hildo, e o nosso convidado hoje é uma pessoa muito querida, Anastácio Teixeira. Anastácio Teixeira é conhecidíssimo em todo o Vale do Ribeira, é empresário, tem uma história muito bonita, tem um hotel maravilhoso, que tem um salão de festas também, que é o melhor da cidade. Realmente uma figura que vai contar histórias inacreditáveis e muito boas. William, com você. É isso aí, o Anastácio é daquelas pessoas que só quem comeu o seu bacalhau, quem foi chamado e convocado, sabe que pessoa maravilhosa ele é. E lógico que temos um viés político muito grande, mas quando a gente chama personalidades assim como Anastácio, é uma demonstração de carinho, né? Porque esse projeto, para quem não sabe, ele é praticamente um museu da pessoa, digamos assim. Porque quando as pessoas daqui, lá no futuro, 50, 100 anos, quem sabe, tem aí um registro de pessoas que fizeram a diferença na nossa região. São Anastácio, como o doutor bem falou, né? Anastácio Alberto Teixeira. Em 28 de fevereiro de 1941, nasceu um garoto lá em Bragança. Quem era esse garoto e como ele viveu, seu Anastácio? Boa tarde a todos. Eu vou tentar falar um pouco da minha vida, mas eu espero que vocês não vão chorar, porque a minha vida foi difícil. Foi muito. Hoje eu me considero uma pessoa realizada. Estou com os meus 54 anos, mas eu vim de Portugal com 18 anos. Eu vim lá da minha terra, Bragança, e quando meu irmão chegou, todo mundo queria vir para o Brasil para ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro no Brasil, vamos ganhar. Aí mandou a carta de chamada, que tinha que ter uma pessoa para poder ser responsável, e eu peguei. E meus pais, eu e minha mãe, tínhamos dois jeguinhos, e ela chegou, vamos lá, eu te levo lá na carreira para você ir para o Porto. Passado uma semana, lá vou eu com ela, e pronto. Se nós fôssemos muito ricos, eu não vinha para o Brasil, não vinha para ganhar dinheiro. E ela, coitadinha, chegou, tinha um cordãozinho no pescoço, ela falou, olha, pega esse teu cordão, esse meu cordão, e você usa ele, que está bento, nós chamava, benzido, né, no carro. E acho que até ainda hoje eu tenho esse cordão. E aí, fui direto para o Porto, do Porto, fui pegar o navio, demorei 28 dias. Só um minutinho, seu Anastácio, que ano que foi essa questão, esse pensamento de vir ao Brasil? Eu estava com 18 anos, eu tenho 84. Estamos falando em 59. Por aí, mais ou menos, tá. 60. Foi 60. Tá, 60. 60 que eu cheguei aqui. Perfeito. E peguei esse navio, que era o mais baratinho que tinha, que era cargueiro. Chamava-se Luiz Lumiere, o nome desse navio. Era cargueiro. Só que quando eu cheguei lá feliz da vida, entrei no meu quarto, e o quarto tinha sido pintado com aquela tinta forte, e eu não conseguia, logo que cheguei já me virou o estômago, porque não conseguia com aquela tinta. Pedi para me trocar, e eles falaram, não, é aquele mesmo que tem que ficar. Aí eu fui almoçar, mas não conseguia, a comida não assentava. E eu fui para a proa do navio, era aberto, era cargueiro, e eu dormi 28 dias, tomava café, ia lá, direto para a proa do navio, era chuva, era sol em cima de mim, e eu emagreci 10 quilos no navio. Emagreci e cheguei perto de um cholá, e falou assim, que era funcionário, falou, não tem um médico que eu não estou me sentindo bem, não consigo. E eu falei, não, aqui médico aqui não tem. Quando dá um problema de morrer, aqui a terra, a água é sagrada, vai para o mar. Ele falou, mas pô, eu tenho 18 anos, eu venho para o Brasil, vou para o Brasil, como é que o senhor quer que eu morra assim? Bem, Deus é abençoado, Deus é fiel comigo, que até hoje me deixa viver. E aí eu... Passado, emagreci 10 quilos. 28 dias, assim? Em 28 dias, 10 quilos. Quando desci o navio,
o meu irmão estava me esperando e me levaram assim pelo braço para descer a escada do navio. E o meu irmão me viu e falou: mas você que é o Anastácio, meu irmão sou eu mesmo, olha, aconteceu isso, bem. Fui direto para lá e eu fui para o carro dele, me levou para a casa dele, dali me levou para o hospital. Estive no hospital uma semana mais ou menos, para recuperar. Aí eu já estava melhor, já estava bem, me arrumou um emprego lá num posto de gasolina. Trabalhei lá 10 anos mais ou menos, trabalhei 12 anos, numa firma chamava-se Frederico Semelo. Ele era dono do Jornal da Noite. Ex-deputado ele. Era deputado, era o Frederico Semelo, deputado. E é tanto que eu de noite eu trabalhava dia e noite lá, só para ganhar dinheiro. E eu chegava à noite lá, Avenida Atlântica com Princesa Isabel. Hoje é um hotel nacional lá. E eu, quando estava à noite, o Arthurzinho, eu ia de noite polir os carros do Zezinho Martinelli, era um Rolls Royce, era aqueles Mercedes novos, e ele... Máquina. Só. E eu queria que eu fosse lá passar a flanela neles, limpar para eles. Tinha um macaco de jacaré, eu ia de noite trocar pneus por ali fora. Um servicinho até gostoso, né? Gostoso, eu ganhava o meu dinheiro. O Rildão mesmo ia. Ganhava meu dinheiro. Aí, só que eu tive 3 anos barrendo o posto de gasolina. Barria o posto, lavava os banheiros, tudo eu fazia. Faxina geral. E de dia, terminava o meu horário e ia limpar o cinema. Jornada dupla. Chegava em casa, ainda fazia minha comida e o macacão lavava minha roupa. Minha comida era feijão com macarrão e carne. Era a minha comida, que era mais rápida. Aí... E a adaptação à linguagem, assim? Porque o senhor deve ter chegado com algum sotaque, as pessoas entendiam legal, tal, apesar de ser a mesma língua, o português, né? Tinha alguma confusão no meio ou não? A colônia portuguesa era muito grande no Rio de Janeiro. Não tinha problema, porque hoje mesmo é a mesma, o pessoal se entende bem, a gente... E o Rio de Janeiro era a maior colônia portuguesa do Brasil. Era lá, era quase só portuguesada, tudo amigos. Maravilha. Tudo amigos. Então eu trabalhei naquela lá 3 anos de limpeza. E eu tava trabalhando fazendo bico num cinema, e eu desmaiei lá no cinema. Foram lá e falou: não, vamos levar você para o hospital. Não, eu estou bem. Aí parei de ir lá, continuei ficando só no posto. Era o cansaço, não? Era lá. Tive 3 anos só pela gorjeta, porque ganhava as embaixadas, abastecia tudo lá. E então dava muita gorjeta, o ordenado era não precisava, a gorjeta dava muito bem. E eu, o Frederico Semelo e as filhas, tinha 2 Cadillac com seguranças. Como eu era muito assim, alegre para cá, elas me chamaram para eu andar com elas, para todo lado. E eu ia com elas. Chegou um dia, a sobrinha dele falou: Anastácio, você não quer ir para a Caixa? Um posto tinha 250 funcionários, tinha 27 bombas de gasolina, era o posto que mais vendia, porque era muito funcionário, lavava muito carro, tinha área também de venda de automóveis, era um quarteirão inteiro, tudo. E eu fui para lá e eles me registraram, e eu falei para ela assim: Vilma, você conhece Criações Bellini Limitada? Que era o Bellini da seleção brasileira. Jogador de futebol. Era sócio do meu irmão. Aliás, meu irmão era sócio dele, que o majoritário era ele. E eu falei para ele, era famosos os sapatos. Falei: nós compramos calçado lá, nós vestimos bolsa, sapato, tudo lá. E eu, quando vi aquilo, eu falei: meu irmão, faz dar para a Vilma
um sapato, um conjunto, bolsa, sapato, e completo. E o cinta também. E o segundo. Aí ela chegou para outro dia, ficou feliz, já me registrou. Aí a minha vida mudou. Opa, Aí a minha vida mudou. que maravilha. Chegou quando ela me registrou, já me deu 5% nas vendas, tudo, ganhei um dinheiro muito alto. Aí veio uma companhia, passados uns 5 anos, comprou tudo daquela área do posto, o quarteirão inteiro para construir um hotel, que até hoje está lá, o maior hotel do Rio. Os portugueses todos lá, aquele pessoal, meus companheiros, que eu era no caixa, pois fui gerente geral de tudo. Eles me botaram de gerente geral de tudo. E foi todo mundo para o Ministério do Trabalho, e eu não fui. E eu falei, eu não vou, porque o dinheiro que eu tenho, nossa, já dava quase para comprar um posto, que eu ganhava muito dinheiro. E eles me davam um ordenado grande. Aí eles falaram, não, você tem que ir para o Ministério, tem que ir para o Ministério. Eu não fui. Quando foi no final da hora de acertar as contas de todo mundo, eles mandaram um envelope e falou a sobrinha do diretor, que ele tinha 6 mil funcionários, da empresa, falou, esse envelope foi o senhor Federico que mandou para você, é uma recompensa pelo seu trabalho. Dava 3 vezes ou mais do que o dinheiro que me pertencia. Aí lá queriam que eu fosse para Brasília, que era o Juscelino Kubitschek, estava construindo Brasília. Quer dizer, o senhor chegou na época em que Rio de Janeiro ainda estava como capital do Brasil. Capital. Movimento. Guanabara, era, como é que chama? A cidade era Guanabara. 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 E você vê que eu não me Que lembro maravilha. bem. Guanabara. E eu falei, não, mas eu quero ir com esse dinheiro que eu tenho, vou para Portugal, quero construir um supermercado lá em Portugal. Até aí a missão estava tecnicamente cumprida, né? Porque o senhor veio, ganhou o dinheiro e a tendência era voltar. Voltar já para ir com dinheiro. Certo. E nós, quando vim lá, nós tínhamos a junta de bois, os boizinhos para labrar, e meus pais pagávamos aluguel para os boizinhos lá para labrar. E eu falei assim, meu pai, a primeira coisa quando chegar lá, eu vou mandar dinheiro para comprar uma junta de bois para o senhor. Cheguei, ganhei o primeiro dinheiro que eu ganhei, já mandei para comprar, para eles saírem da dívida dos bois. Comprei a junta de bois. Passados uns 8 anos, por aí, quando foi vendido e me indenizaram, eu acho que eu tinha mais ou menos dinheiro para comprar umas 500 juntas de bois. Opa! Porque eles me deram para mim dinheiro para comprar um posto de gasolina. Quando eu pensava que eles tinham ficado mal comigo, como eu não queria ir para Brasília, que era o Juscelino, que era o presidente, e eu disse, não, eu não quero ir, eu era solteiro, e eu vou para minha terra com esse dinheiro tudo, eu faço o mundo lá. Uhum. E aí, pronto, não acabei não indo, vim dar um passeio, chego lá, eu compro um posto de gasolina. Comprei o posto, autoposto Jardim do Mer, Porto Shell, comprei o posto Viaduto de Caxias, tinha os dois, sozinho e Deus. Eu trabalhava na pista, atendendo o freguês do Macacão. Quando eu falava que era o dono, eu dizia, não, aqui não tem dono, aqui não tem dono. E eu do Macacão ali, aqui dentro, trocava óleo. Maravilha. Com 2 postos de gasolina. Bem, vendi o posto, foram para o Paraná, tinham os parentes lá, e só por Deus mesmo, é porque Deus me ajuda muito. Mas só um momento, o senhor voltou para o Brasil porque sentiu saudade da terra ou foi pela oportunidade? Não, eu vim para o Brasil, vim para o Brasil para ganhar dinheiro. Mas aí voltou. Voltei para Portugal. E aí surgiu essa oportunidade do Paraná. Mas eu voltei a passeio. Voltou a passeio. Só a passeio, fui lá, voltei para cá. Tá certo. E eu quando estava, eu estava no posto de gasolina, terminei o posto, comprei um carro, eu não sabia, eu aprendi a dirigir lá no posto, não tinha carta, não tinha nada. Aí comprei um jeepinho daqueles americanos, Willys. Eu lembro daquele jeep. Comprei um jeepinho e eu queria ir lá no Paraná mostrar o jeep lá. E eu não tinha carteira. Aí tinha um amigo meu, fui em Nova Iguaçu, ele falou para mim, vou em Nova Iguaçu que eu tenho os amigos, eu te dou a carteira na hora. Nós chegamos lá, estávamos lá tomando cerveja, a turma tombando as balizas, dali a pouco já vem com a carteira na mão para mim. Direto, paguei e me deram a carteira.
Aí um dia perdi a carteira, eu disse, essa carteira não tem prontuário. E tinha prontuário, tudo certinho. Aí eu cheguei, peguei o Jeep. Essa que é uma coisa que só Deus. E eu não sabia dirigir. E eu fui andando com ele no inverno, vim dormir em São Paulo, com o Jeepinho lá, dormi em São Paulo. O dinheiro controlava certinho a gasolina. Vim dormir, cheguei num posto de gasolina, eu falei, olha, eu quero ir 5 da manhã para Cianorte, por favor me chame. Quando chegou, era tanta geada de noite, aquela capota de plástico em volta, e eu desmaiei, e quando cheguei, não acordei mais, vi lá um pessoal de manhã, o sangue meu acho que parou, coalhou o diabo. Vi rodeado de mim lá, me levaram, me deram um caneco de leite quente e eu comecei abrindo os olhos, que eu desmaiei lá. Me levaram lá no posto e pensava que eu tinha morrido. E eu continuei normalmente aí andando, fui ter lá em Cianorte com o meu carrinho lá, direto lá. Compramos o sítio lá de café. É outra lenda. Com o dinheiro que eu tinha do posto de gasolina do Rio, compramos um sítio de café lá. 100 mil pés de café. Tinha 2.000 sacos de café já no pé, naquele ano. Nós ficamos felizes, porque esse dinheiro o café estava muito caro. Aí, quando eu peguei esse dinheiro, nós andamos arrumando o sítio, tudo, os minheiros, tal lá. Ao segundo ano, pegamos 4.000 e tantas sacas, quase 5.000 sacas de café. Aí eu falei para meu cunhado e minha irmã, dessa vez nós vamos ficar ricos, que era muito caro o café. Eu fui na Túria. Tipo uma época dessa aqui, né? Que o café tá um absurdo. Fui na Túria, peguei a renda do café, fui lá o café era 25 o grau. Nós dava 23,5 a 24. Mundo Novo, Bourbon e Caturrinha. E a renda maravilhosa. Nós ia pegar um dinheiro muito alto. Aí o café já estava na Túria, ensacado para levar para lá. Eu fui pegar um Alfa Romeo e um Mercedes, aqueles antigos, que era o carro contratei eles para nos levar esse café tudo para as máquinas. Faltavam uns 8 dias, 10 dias, o governo lançou um decreto para as máquinas não pagarem mais de 20, 30 reais. Naquele tempo não era reais, era cruzeiros. Para não pagar mais do que isso, que eles iam subsidiar as máquinas. Então pagaram aquilo, não deu nem para comer. Eu tinha um carro meu, vendi o meu carrinho para eu poder pagar para os empregados lá, uns minheiros que iam lá para nos lá. Quer dizer, o sonho foi tudo por água abaixo. O IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Por ver. Nós tinha 40 alqueires, 38 alqueires de terra que nós já tinha fechado o negócio, porque eu já sabia quanto eu ia receber, para pagar para o homem. Tivemos que devolver tudo, não pagamos para o Banco do Brasil e a vida continuou. Um belo dia, eu triste, abandonei tudo, eles deram o calote, o governo não pagou nada até hoje, em todo mundo. Eu fui para São Paulo, pedir asilo nos parentes. Eu cheguei a estar rico, bem rico mesmo, e acabei ficando na pior. E eu falei, eu vou para São Paulo, e eu nem que eu vá vender limão na feira, mas não quero emprego, porque o emprego vou lá, eu fico com amigo tal, eu sei que eu vou ganhar um dinheirinho, mas não ganho nem no negócio. E eu chego lá, fui com abriram as portas no táxi, só tinha ido uma vez nos meus parentes. E ele falou assim, você que é o Anastácio? Quando abriu a porta, sou eu, sim.
Meu Deus do céu, tá magrinho. E eu falei, olha, eu venho te pedir asilo porque aconteceu isso. Entra cá pra dentro. Uma bengala, nós eram três, pai, a filha e a filha. Vamos dividir em 4, vem pra aqui que você tá em casa. Estive 3 anos lá com eles, lá, casei, eles nunca me cobraram um centavo, porque eu trabalhava de noite. Mas o senhor falou uma coisa importante, como é que o senhor conheceu a esposa nesse turbilhão todo? Mas foi lá, foi lá, eu casei. É. Aí eu cheguei lá, estive com ele tinha 2 caminhões de leite da Paulista, e eu andava com o alemão, ela chamava o alemão lá, que com o motorista, com o caminhão entregava. Eu tinha calos que cortava com a faca, aquelas caixas de ferro. Era litro de leite, aquele litro de leite grosso, que você pegava, tinha aqui com 2 caixas. De vidro? Pegava de cima 2 caixas ali no muco para sair do lá. E eu, junto nas padarias, pedia para eles se me compravam, se me compravam um pouco de linguiça, queijo, presunto e tal. E eu comprei, eles me emprestaram dinheiro para comprar uma freguesia de frios, quartas e sextas. E eu precisava preencher mais 2 dias. E eu tinha um carrinho 39 e cheio de mortandela, e ele levantava até para ser os pezinhos para o ar. Quando andava vendendo, pegava uma sacola, eu ia nos mercadinhos, naquele tempo não tinha esses grandes atacados, e eu dava uma linguiça, experimenta aqui e tal, e final de contas, comecei crescendo, aí já tinha, o carrinho não dava. Comprei a Rural Willis, botei ela tudo com cortinas em volta, com os passarinhos assim, sabe, assim, em volta. Todo mundo conhecia o vendedor de frios, e tocando música, e todo dia tinha uma folguinha e ia no mercado. O senhor não me compra um pouquinho de linguiça, isso, aqui, experimenta, e é isso. Final de contas, vendi fazia um movimento tão alto que eu abastecia num posto de gasolina na Vila Formosa, e o português lá, o Manuel, o tal de Manuel, ele dizia assim, como é que você ganha tanto dinheiro assim, porque eu gastava muita gasolina? E eu falei, não, minha firma é muito grande. Aí tinha, olha bem como é que a pessoa, sendo honesto, vai para frente. Exato. Tinha um padeiro, e falou assim, eu forneço pão para Aços Paulista, na Presidente Wilson. Você não quer fornecer, que ele consegue fornecer? Consigo, uma parte. Entrava a carreta fechada lá dentro das câmaras. Aí, era 3 fornecedores. E eu, naquele tempo, já quando eu fui, que eu assumi para comprar lá, troquei a Rural por uma C10. Já uma caminhonete grande, bonita. O primeiro pedido foi 200 quilos de salsicha, 100 peças de presunto e 200 peças de queijo. Primeiro, eu ali, vendendo. Chegava, lá eles não iam ver o peso. Mas eu chegava, pesava certinho ali, marcava, deixava tudo lá sempre certinho. Tá bom, passado um ano, eu já comprei um caminhão grande, frigorífico já. Chegou, a diretoria me chamaram lá. Falaram, escuta, senhor Anastácio, o senhor consegue, o senhor sozinho fornecer Aços Paulista? Consigo. Porque eles tinham um cambalacho, os 2 entregadores, e roubavam a firma, pensando no peso que eles não iam ver. E eu não, eu só quero o que é meu. Eu ali firme, nunca pegaram uma agulha de problema meu. Aí eu consegui, andei 1 ano. Aí eu ganhei dinheiro, muito dinheiro, e Aços Paulista foi para Lençóis Paulista, mudou de lá. Eles queriam que eu fosse servir lá. E eu falei, para lá é muito longe. E esse Manuel
tinha o posto na Avenida Vila Formosa. E eu abastecia com ele e ele estava quebrado. Abastecia, ele pegava gasolina num posto com tambores para ele não deixar os fregueses sem gasolina. E eu cheguei e falei assim: Manuel, você sempre me falas em vez de quer comprar o meu posto, que é a freguesia? Não, eu faço um negócio, fazemos um rolo com o posto de gasolina. Está fechado. Te empurrou o posto, você deu a freguesia para ele. A freguesia grande, com caminhão, com tudo, a freguesia. Aí ele, para outro dia, aquele posto era da ESO. E eu, para encher os tanques, eu tinha que ter uma carta de fiança. E eu fui nos parentes e agora era 20 mil a carta de fiança, era grana. Fui nos meus parentes lá e eu pedi: olha, eu precisava isso. Estava construindo um sobrado e meu primo falou: eu vou-te arrumar. Arrumou uma carta de fiança. Entreguei no posto lá, entreguei na companhia. Para outro dia estava um caminhão, um truque fechado, me encheu os tanques. Aí eu peguei os funcionários tudo e eu falei assim: olha, eu vou-vos aumentar o ordenado para todo mundo e nós vamos fazer um trabalho. Você vai trabalhar na Vila Formosa, é Meseiros, tu mesmo. Você vai andar entregando cartões. Entregar cartões nas todas as firmas de bilhar e fazer propaganda do posto. Passado 2 anos, esse posto, eu estava vendendo 250 mil litros. Lindo, era o posto mais lindo da Vila Formosa. Chegou um Walter Stepp, um alemão, e falou assim para mim: Sr. Anastácio, eu sonho com esse posto do senhor. E meu cunhado trabalha na Bolsa. E ele quer me ajudar e ele quer me comprar um posto de gasolina. Você quer vender o posto? Vendo. Eu não quero vender, mas tudo se vende. Quanto você quer no posto? Olha, eu quero 250 mil à vista. Aí então vou te chamar ele aqui. Chamou ele, passado 2, 3 dias, lá veio, deu 250, você quer 250, deu 230. Está fechado. Me deu um cheque, sexta-feira, e eu falei: esse cheque, eu fico com as férias retidas, segunda-feira eu vou no banco, Banco Nacional de Minas Gerais, na Avenida São João. Peguei o cheque, 80 mil reais, era de 80 mil reais, me lembro. Foi o sinal que ele me deu. E eu fui lá e cheguei no banco, fui de ônibus. Peguei para trocar o cheque. E eu peguei um saco lá, guardei, mas não tem esse dinheiro. Dá-me um cheque visado, não, eu quero dinheiro. Era meio-dia quando saí de lá, com um saco de dinheiro dessa altura. Eu vinha naqueles ônibus, tinha aquelas, sabe, aquelas catracas de cima em pé, com um saco de dinheiro de 80 mil reais. Mas ninguém podia desconfiar dessa... Não, mas lá naquele tempo não existia ladrão. Não existia. Chego no Banco Mercantil de São Paulo, na Vila Diva, joguei tudo aquele dinheiro em cima do banco, da caixa do banco, e o gerente falou: Anastácio, você vendeu o posto. Aí tá, pronto. Aí, o que é que eu fiz? A minha vida é: peguei Alto Posto Vencedor. Como eu já estava com grana bastante, eu disse assim: agora eu vou comprar um posto de gasolina, um terreno e fazer um posto de gasolina. Avenida Sapupemba 5363, Vila Diva, que está lá até hoje o posto. Comprei o terreno da Shell. Por baixo ela era assim meio caído e tinha o balneário Estrela do Oeste do lado lá. E eu fiz um posto modelo, Alto Posto modelo. E a troca de óleo embaixo, ele era uma grande que tinha subterrâneo, e eu fiz uma laje e tudo com azulejo decorado. E os sofás e as madames iam lá com revistas, estavam vendo trocar o óleo embaixo, tudo sentadas. E em cima
A companhia, quando inaugurei, me mandou 3 mulheres para fazer propaganda com vestidas da Shell. Opa! Aí veio o lançamento do óleo Super Shell. Nós ganhamos o primeiro lugar. Eu e 2 funcionários. O funcionário chamava-o Minhoca. O Minhoca é um baixinho, mas era atentado. Nós ganhamos o primeiro e o segundo lugar na revista Andei. Tenho a revista lá até hoje, na revista Shell, 3 meses, com o primeiro lugar em vendas lá nesse porto. A Rede Papa, ele dava um copo para os motoristas. E eu, embaixo estava garantido já, né? E em cima eu tinha que dobrar o movimento. E eles ganhavam um copo cada vez que abatia. E eu cheguei lá, que nem eu falei, fui de Macacão, lá na cristaleria americana aqui no Belém, e eu queria comprar um caminhão de copos, que nem comprei. E eu cheguei lá perto deles e falaram assim para mim: não, eu fico a Rede Papa lá, eles compram lá tudo, eu tenho um porto que... Não, mas aqui não só vendo por atacado. Senhor, eu compro, pago à vista. Mas é a caminhão oficial. Senhor, sabe quando você tem dinheiro e está com a corda toda? Eu pago à vista adiantado, senhor. Pago agora. Eu ando de Macacão, mas eu sou o dono. Paguei cristaleria, paguei um truque de copos à vista da hora. Encostaram aquele copo. O que é que eu fiz? Os motoristas ganhavam um copo, eu dava 2. E davam um cafezinho as moças. E eu com a bandeja, que era lindo, lá tinha uma lanchonete só para dar café, tinha tanta conveniência e tal. As meninas chegava lá, vestidas todo mundo tomava um cafezinho, dava um copo, assim e tal. Passados mais ou menos 2 anos, eu estava quase com 300 mil de venda. Já, 300 mil de venda. Aí eu vendi o posto, só o ponto. E fiquei com o prédio de aluguel. Aí veio para me vir para registro. Opa, e é importante. É agora que já estamos chegando em registro. Já veio. O ano. Chegamos, o senhor lembra, não? 50 anos, não, uns 40 anos, por aí, não. O senhor falou em Jonas Banks Leite, porque uns 50 e poucos anos, não é? Pelo que o senhor calcula, pelo que o senhor fala, eu calculo que foi a 3ª gestão do Jonas Banks Leite. Pronto, sim, nós estava. O Romagnol, no tempo era o Romagnol também junto. Exatamente, porque ele governou em 69, 70, 71 e 72. Pronto, a última depois gestão. entrou lá do Natel, que era governador. Lá do Natel, convivia conosco, sempre vinha lá, ele ia sempre. Ele gostava de ver ele. Cheguei lá, veio um pessoal para mim ir que esse Imobiliário Abreu, que era o maior corretor, foi ele que indicou eu. Como eu já sabia que eu tive 3, 4 pontos. E tem a agência de turismo, Abreu Turismo, monstro. Abreu, naquele tempo era corretagem. É o mais famoso. Só para ficar claro, esse Abreu é São Paulo Abreu, ou São Paulo? São Paulo. No mundo todo, tem no Brasil todo. Tem em Portugal. Cresceu muito, tá legal. Cresceu muito. E eu fiquei famoso porque eu dobrava o posto, 4, 5 meses eu estava mirando ele 3, 4 vezes mais. Aí veio, ele falou, para virem comprar o grau aqui, o Buenos Aires. Buenos Aires, né? Porque o grau não era. O grau era depois. Não, Buenos Aires. Comprar o Buenos Aires. Me chamaram. Olha, nós viemos amando eu estava indo embora para Portugal. Não, você vai lá e vai comigo. Pegaram-me e lá chegamos de noite lá. Chegamos de noite e vimos aquele mundo de ônibus, de carro, de gente. E a dona Otília, era da dona Otília, falou assim, eu ia com o advogado e levava R$1 milhão com cheque visado. Com os sócios levavam ele, que eu nem os conhecia. O corretor e já junto com ele. E chegaram para mim, você vai lá, se gostar, não vai pagar nada, eu não queria ir. Mas tanto me encheram, tanto que eu fui. Quando eu cheguei lá, vi aquele mundo de gente, e eu disse, puxa, eu gostei, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Você vai entrar com partes iguais a nós, e nós pagamos a tua parte. E tinha uma japonesinha lá, Helena. Quando chegamos para fazer negócio lá, ela
queria um preço e fui eu que fichei o martelo, eu e o corretor e mais um sócio. E eu falei, se o senhor não quer, nós vamos embora, vamos para o outro lado, nós já vamos fechar o negócio lá. E a dona Tília falou, bem, então fazemos assim, fechamos o negócio e eu entrego para ele amanhã, entrego para vocês 8 horas, entrego o porto para vocês. Não, fechamos o negócio, a porteira fechada. E já. Já, pegamos aqui. Acabou que ela aceitou, pronto. Aí a Helena, pegamos uns sacos, todos os caixas que tinha lá, tiramos o dinheiro dele, botamos o nosso troco e começamos nós trabalhando. Direto. Começamos trabalhando e era tanto dinheiro nas férias lá, chegava, tinha umas lonas, caixa de lona, só para pegar os caixas, vivia o dia todo contando Tinha que mandar queimar um pouco de dinheiro porque não tinha onde guardar. É verdade, é verdade. É verdade. Aí, de manhã cedo, ela chegou e falou assim, dona Otília, eu nunca vendi uma casa que eu não tirei nem um chaveiro. Pra tudo ter uma primeira vez, né, Zé Anastácio? Aí eu fiquei lá, adorei lá, e o posto era o vendedor era da Nacional. Quando compramos era Nacional. A gasolina. Você lembra? Da Nacional. E eu falei, o Relvas, o português, olha, Relvas, nós vamos ter que reformar esse posto. Tá muito feio, muito feio. E eu Lógico, falei, o senhor estava acostumado com um padrão. mas né? eu já queria reformar. Faz parte da Com gestão. aquele mundo de dinheiro que nós ganhava lá, Cafezinho. não precisava de dinheiro de ninguém, de companhia. Era muito dinheiro. Cheguei lá, já comecei, falei para os sócios, bem, eu fico no posto e vocês ficam no restaurante. E vamos atacar aí. Eu vendia, quando cheguei lá, vendia 200 mil, 180 mil por aí. Nós vendíamos para ele lá, tinha 900 mil litros quando nós vendíamos para o pessoal do Grau. 900 mil litros que nós vendíamos. E eu cheguei e falei para Relvas, português, falei, ó, você se não trocar de bandeira, se não deixar bem bonito, nós vou trocar de bandeira. Não tinha documentação nenhuma com eles. Passado um ano por aí, mais ou menos, falei para o meu sócio lá, sou Manuel Amarante, sou Manuel, vamos mudar de bandeira. Fomos para São Paulo, fomos na Shell. Quando falamos que era o Porto Buenos Aires, ó, qual é a companhia que não lhe interessa o Porto daqui? A rota da Mercosul, Já, né? já nos falávamos numa sala, lá uma reunião tal, e eu falei assim, olha, nós não precisamos de dinheiro. Quantos volumes o senhor nos dá? Deram 500 volumes para nós. Sabe o volume quanto que é? O volume é assim. Uma caixa é um volume. Um balde era um volume. Tudo assim. Era Cada item conta como um volume. um volume. Certo. E gasolina nos deram, o Duran pagava com 15 dias a gasolina direto. A visita deu fruto. Aí fechamos o negócio. Quando foi passado uma semana, 3, 4 caminhões já carregados de bombas, isso, aquilo, tal, bandeiras, tudo. E eu falei, Relvas, que é o da Nacional, quando for, já que vocês não querem arrumar aqui, estão programando, mas nós não vamos esperar. Eu vou deixar as tuas bombas lá fora, vou cobrir elas, você vai ver tudo o teu material lá. Não deu outro. Chegou lá, mudamos de bandeira e a gasolina estava aumentando naqueles dias e falou, Relvas, manda 2 carretas de gasolina lá para o Buenos Aires. E falou o motorista, o Buenos Aires já é da Shell. Passei lá, aquilo virou uma festa linda. Eles decoraram tudo. Tudo decorado, cobertura, tudo novo. Aí foi o tempo que chegou lá de noite, naquela noite mesmo que ele mandou a gasolina. Bravo, queria brigar comigo. Eu falei, a casa é nossa e a rua é tua, português. O dinheiro que nós der para você de gasolina, pode jogar tudo no banco, que o banco paga tudo. Assim mesmo. Aí pronto, estivemos lá, alegria total, todo o mundo termina. O
o Petropenha caiu, o vento tumbou 2 vezes, nós seguramos o movimento do Petropenha mais de 20 dias, todo mundo lá, tudo no Buenos Aires, tudo no Buenos Aires. Naquele tempo era uma pista só ainda. Era uma pista única. Então existe assim, se eu fosse contar a minha vida toda assim, não posso ficar enchendo mais as paciências de... Não, mas eu quero agora, Anastácio, falar o seguinte, como é que você entrou na hotelaria? Essa era a minha pergunta também. Ah, sim, agora... Isso é importante. Eu entrei na hotelaria porque quando eu estava lá, no Buenos Aires, eu disse assim, quero ter um motel primeiro, um motel. Que era o antigo auge, era Veneza, auge, né? O que nós antigo conhecemos como Veneza, Isso, né? antigo Veneza. Certo. Aí eu me interessava o lugar, não na pista, um pouco para dentro, retirado. Que daí eu comprei aquele terreno. É uma área de 15 mil metros lá. E eu construí o Veneza, e com muito sucesso, graças a bom Deus. E comprei, estava montando ele, e eu estava no posto, depois de eu sair do Buenos Aires, eu comprei o posto Itatis, Lá da rodoviária ali. Itatis, comprei de tudo, comprei o terraço, comprei que é do Zé Vieira, comprei a altaneira também, tudo prédios meus. E o posto, eu estava montando aqui o Estoril naquele tempo, foi com o dinheiro que eu lá, do terraço, que eu aumentei a galonagem, cheguei a vender 600 mil litros no terraço, foi com o dinheiro que a Shell, a Atlantic me deu, para eu poder terminar o Estoril. Aí eu terminei o Estoril com o dinheiro, foi dinheiro que a Atlantic me deu do posto. A Atlantic, ela tinha um posto ali onde hoje é o Pernambucanas, anos atrás. Mas não era do senhor, não. Era do Sasaki. Certo. Eu lembro bem dessa placa aí, né? Eu leio como Atlantic. Era né? do Sasaki. Aí eu já comecei, eu cheguei a ter um mundo de funcionários. E onde eu entro, aí eu terminei o Estoril lá, com esse dinheiro que a Atlantic me deu, terminei tudo, aí já fui construir o Veneza. Primeiro eu construí o Estoril. Eu fui na inauguração do Estoril, você lembra? Foi o padre Pedro que foi. Dona Elza era prefeita, eu fui convidado, lá estivemos lá no cortar fita, foi uma bela lotada de Dona gente. Elza que foi lá, Mas por que a opção de ir para o mercado hoteleiro? Eu já entendi a questão do Veneza, mas o senhor viu alguma possibilidade? Tinha falta de hotel na cidade? Foi alguma coisa assim? Porque eu frequentava o hotel do Romagnol, nas reuniões com nossos amigos, e eu tinha muito movimento, ele jogava o freguês para a rua pela janela. Eu não sabia atender freguês. E eu disse, vou me dar bem aí. E eu disse assim, eu vou mostrar para o Romagnol como é que se faz, como é que se atende o freguês. Aí eu construí aquele hotel lá, ela era um barranco, fui eu que construí. E teve uma pessoa, quando construí, dizia que eu não ia conseguir construir aquela obra toda. Andaram as máquinas terraplanais lá, era um morro. E eu, graças a Deus, consegui, com muito sucesso. E graças a Deus, aí o padre Pedro e a dona Elza, doutor Cristiano, todo mundo estava lá na... Estamos falando em 85, aproximadamente? Dona Elza governou de 83 a 88. Então deve ser 85, doutor? Alguma coisa assim? Eu sou ruim de data, viu? Inauguração do Estoril? Deve ser algo assim, né? Não, do Estoril não, porque o Estoril tem 40 anos. 40 anos. 85. Tem 40 anos. Por aí, 45. Agora, vou fazer uma pergunta agora com curiosidade. O Estoril, ao longo dos anos, hospedou muita autoridade, muita gente ilustre. Quem que você lembra alguns nomes? Eu sei que o Geisel foi um deles. O Geisel, esse era cliente de carteirinha. De carteirinha, que estou vendo ele até hoje. Um alemãozão bem alto, bem
Lá ele sentava lá e lá no cantinho lá, ao presidente Geisel lá, naquele tempo lá, e lá estava ele, ali, sempre gostava de lá. O meu querido, que até hoje eu tenho um livro que emprestei esse livro, de tão lindo que era, que o Laudo Natel vinha aqui e eu andava sempre com ele. Eles lá da Paulista já me ligavam do escritório: Sr. Anastácio, o doutor Laudo está indo para aí, dá para o senhor acompanhar ele? Dá. Vinha ele, o coronel e 2 carros blindados do Banco Bradesco. Com ele. E eu chegava, me pegava, eu andava sempre com ele, lá dando a volta, faziam a festa lá na Fundação, lembra? Fundação Bradesco. Depois eu fazia um bacalhau para eles lá no estúdio. Tá certo. E um dia eu gostava de tomar aquele vinho periquita. O vinho português tradicional. Eu falei: doutor Laudo, vamos tomar mais uma garrafa. Não, você vai me deixar bêbado. O senhor vai dormir até lá, doutor Laudo. Que eu tinha muita intimidade, disse que ele era governador lá do Buenos Aires, sempre ele gostava de ficar conosco lá. Bem, e ele, falei: doutor Laudo, como é que o senhor, a sua família era muito rica? E ele falou: olha, minha família era bem de vida, nós chegamos a ter até um banco, falou ele. Tivemos um banco e tal. E eu vou te mandar um livro. Mandou-me um livro grosso da minha vida, da minha família. E ele falou: no meu livro tem até a escritura do Morumbi. Ele foi presidente do São Paulo Futebol Clube. Foi. Tem a escritura lá, assinada por mim, eu doando lá, tá lá. E tinha. Mandou-me o livro da vida dele, tudo. E não conto nem quem foi. Me pediu emprestado, ficou louco com aquele livro. E ele escreveu: ó, meu amigo Anastácio de registro. Autografou ele e mandou pelo correio. E ele viu aquilo, pegou o livro e até hoje não me devolveu. Como ele, a posição dele, eu não criei lá, mas ele já saiu da posição dele e eu vou ter que adquirir esse livro. Meu amigo, se você tiver me escutando, me devolve o livro, que você tem tempo bastante, já teve, de ler o livro todo. Agora, Anastácio, muita gente, outra, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, que é o chefão do PL, é outro cliente seu assíduo. Valdemar Costa Neto era uma pessoa querida e ele chegou, me levou lá no palco, num evento grande, e falou: nosso amigo Anastácio, vamos asfaltar o retorno para ele, vou mandar arrumar aquele retorno, que ele é nosso amigo. Acabamos de... me ligaram de Brasília, lá, que o dinheiro já estava garantido para o retorno. Aí o Valdemar estava em Juquiá, ele me chamou lá, fui lá em Juquiá e marcou para ir em São Paulo no dia da assinatura desse convênio, 1.890.000 e pouco, que era o dinheiro do retorno. E o meu amigo foi muito bacana, foi prefeito aqui, o prefeito, bem, eu já me lembro já. Um prefeito, ele chegou e me levou, pegou: Anastácio, o dinheiro do retorno saiu, entra aqui no meu carro. Fomos em São Paulo, me levou lá em São Paulo, assinaram tudo esse documento, tudo do dinheiro, liberaram o dinheiro e... Não é o Valdir, não. Não, para cá do Valdir, o outro, como é que é? José Mendes. Não, antes do... Meu Deus do céu, velho é velho. Não. Mas eu já me lembro. Não é o Clóvis. 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 Ah, meu Clóvis amigo Clóvis, é o Clóvis. O Clóvis me pegou no carro, me levou em São Paulo, na assinatura do contrato, e chegamos aqui, a obra já ia começar. Aí veio, já estava fechado tudo, aí veio a autopista, ganharam a concorrência
Aí eles encamparam o retorno, que eram eles que iam fazerem. Até hoje nós estamos lá no barro. Mas Deus é fiel, uma hora ele vai. O Rildo está me soprando aqui que o hotel recebeu muitos cantores. O senhor podia falar de bate-pronto aí? Na Expo Vale, a 99 fazia todo propaganda, tudo era conosco. E todo mundo ficava lá. Eu cansei de ir no Estoril para entrevistar com um gravadorzinho de mão. O pessoal que estava lá, via todo mundo para o Estoril. Que maravilha. No Estoril, cantores, não falo que todos os cantores, todos ficavam lá. A grande maioria. Todo mundo ficava lá. Chegava lá, tirava foto com um, com o outro, mas era tantos cantores que eu já... Ia selecionando os melhores. Já não tirava, já deixava, tratava com carinho. Seu Anastácio, o nome do hotel. Sabemos que Estoril é uma instância em Portugal, turística, famosíssima, né? Qual foi a inspiração do hotel se chamar Estoril? Porque eu trabalhava lá no Estoril, eu tenho o cassino do Estoril. Certo. E no Estoril, eu trabalhava lá, era empregado lá numa loja no Estoril. Como eu adorava o Estoril, mas era pobre, não podia morar lá. O cassino do Estoril, o maior cassino era no Estoril. E eu disse, vou botar um nome bonito da minha homenagem. E eu coloquei-lhe Estoril. Aí, agora, me desculpa que eu já falei tanto, mas só vou pedir tudo que eu falei, uma ajuda que nós montamos o Hotel Garden. Pensa um conceito em hotel. É um hotel diferente, um hotel maravilhoso. Nós levamos o café lá no quarto e tem cá fora já coberturas grandes para tomar café. Vamos fazer um restaurante lá, já estamos providenciando o restaurante. E quem quiser conhecer, a gente agradece com carinho, vai ganhar bombom, pirulito, lá ganha alegria, harmonia e bastante presente. Que maravilha, maravilha. Eu queria perguntar, senhor Anastácio, porque assim, o Estoril, ele foi muito representativo na história do Comercial Esporte Clube. O senhor era um amigo muito próximo do Kiyoshi Seimaro. Como é que foi essa época? Por exemplo, quando o Dadá Maravilha chegou em 97, tinha uma faixa lá. Estoril saúda a chegada do novo treinador, Dadá Maravilha. Conta um pouquinho para nós essa fase do comercial. O comercial, eu nunca fui presidente, porque eu não podia ser presidente por causa dos meus negócios. Mas quando o Seimaro e mais presidentes, eles não iam para a rua pedir dinheiro se eu não fosse. Eu tinha aqui na frente pedir dinheiro, que comigo eles vinham com o bolso quente, que o povo me dava dinheiro para valer. Que maravilha. Graças ao povo de registro, que eu ia lá, me atendiam de braços abertos. Que beleza. Com todo mundo me atendia. O Dadá Maravilha, ficaram devendo uma grana, porque ele almoçava, ficava lá. Ele e o Jango, o secretário dele, não saiu aqui da rádio. Dadá Maravilha falava mais que eu. E ele dormia, comia na altaneira. Fiz um evento grande para todo mundo e eu tinha prazer de ajudar o comercial. E o Seimaro, que Deus abençoe ele, que eu tenho em bom lugar, ele tinha muito carinho comigo e ele me ligava, Anastácio, se você não for, não adianta, você tem que ir conosco, Como ele era muito meu amigo, eu ia sempre pedir dinheiro. Então o Estoril era um grande entusiasta em todas as vertentes aí do comercial. Rapidinho, eu sei que o senhor gosta muito de futebol. Seu time em Portugal e seu time aqui no Brasil de futebol? O meu time era a Portuguesa. Certo. Como a Portuguesa quebrou e agora tá voltando? Consertaram ela de novo, eu ainda continuo sendo, mas meu time é o São Paulo. Ah, é? E tá eu certo. também adoro a Portuguesa. A Portuguesa tinha o Denner, né? A Portuguesa é o segundo time de todo mundo. E em Portugal, eu era benfiquista, mas tenho uns amigos lá que estiveram aqui comigo, um pessoal muito... Ele é diretor do Porto, um dos diretores. Esporte Clube Porto. E do Futebol Clube Porto. E ele é um dos homens poderosos de Portugal, muito poderoso. Estiveram aqui comigo, tiveram 15 dias, ele e a esposa.
E eu fui lá, não sabia o que me fazer. E ele chegou e já me levou, tem umas 3 camisas ou 4, lá me levou. Passamos o dia todo no Porto, no Clube do Porto, e me deu a carteirinha do Porto. Chegou lá, fomos na secretaria lá, e falou para a moça, ele vai ser sócio do Porto, aqui. Eu era do Benfica. E ele chegou e pegou a carteirinha, já me tirou a carteirinha, e ela falou, daqui uns 8 dias você pode pegar a carteirinha. E ele falou assim, não, eu quero essa carteirinha em 20 minutos. Falou o diretor, ela não conhecia. 20 minutos já estava lá com a carteirinha como sócio. Até hoje eu sou sócio do Porto. Nós fomos na sala de troféus, que aquilo é um andar inteiro de troféus, e tinha uma fila assim, que as camisas novas de padrão do momento. Falou, qual é a camisa que você gosta? Pega 2 dessas aí. Opa! Aí me pegou 2 camisas, daquelas camisas, então eu uso elas lá. Aí acabei ficando fã do Porto, porque meus amigos, quando tiram fotos que o Porto joga, eu boto a camisa. Então, se eu andar com a camisa do Porto, ninguém estranhe, porque eu sou torcedor do Futebol Clube do Porto. Mas o carinho pelo Benfica... William, uma curiosidade, você já comeu figo português? Não me recordo. Uma maravilha. O Anastácio, ele trouxe de Portugal para o sítio dele as mudas, ele já me deu várias vezes. É uma delícia. Que maravilha. O figo português é outra coisa. Maravilha. Os figos eu trouxe de Portugal e eu tenho Só que o clima ele mudou. Mudou porque está cheio de figo. Se vier um calor assim, ainda madura um pouco. Mas o tempo do figo é dezembro e janeiro. Ora, nós já estamos em março, então já está fora de época. E aqueles figos agora, pronto, em julho já vão podar as figueiras. E ela mudou o clima. Ele não pele outra, tudo diferente. Mudando. Mas é um figo maravilhoso, maravilhoso. Muito pessoal de registro conhece meus figos, tem os meus. Quando vem eu não me esqueço dos meus amigos que gostam dos figos. Maravilha. Bom, bate-papo muito interessante com o Anastácio, contou muita coisa boa, um exemplo de vida. Isso é importante, é um exemplo de vida, uma pessoa que tem na cidade, trabalho, tudo honesto, vitorioso, e muitas lições, dirige um hotel que hoje, sem dúvida alguma, maravilha, tem um salão de festas fantástico, tudo quanto é evento bom, o local certo é lá. Tem um estacionamento, tem uma cozinha maravilhosa, quer dizer, tem toda a estrutura realmente estoril. Eu agradeço a presença do meu amigo Anastácio aqui, e você agora está com a palavra. É isso aí, doutor. Agradeço a oportunidade, monstro sagrado, né, seu Anastácio, do rádio, isso eu não me canso de falar. Hildan, hora de dar tchau, porque ele é responsável, Anastácio, por toda a nossa parte técnica. Então ele tem que dar tchau lá, senão a galera fica me cobrando que ele não aparece, né? E é isso aí, gente. Eu quero agradecer e me referir ao seu Anastácio para ele ter as considerações finais aí, para a gente encerrar com chave de ouro. Muito obrigado a todos. Se me perdoe se ficaram enjoados porque eu falei. Não, mas quando se fala a verdade, nunca a gente erra. Porque a verdade é acima de tudo. E uma coisa eu peço agora, nós vamos fazer para a Páscoa aqueles pratos tradicionais. Nós estamos entregando também agora no... Quem quiser pedir pelo delivery, também pode pedir, nós estamos fazendo, está vendendo bastante. Lembra o número, não? Lembra o número? iFood. Pelo iFood. O iFood ou iFood? Então dá pelo iFood, fica registrado aí. Aproveitando só para encerrar, o Anastácio tá... O Anastácio é muito católico. Toda vez que ele vai para Portugal, ele vai para Fátima. E sempre me traz uma lembrança. Eu ganhei medalha de Fátima, guardo com muito carinho, tudo, porque o Anastácio tem essa parte, ele é uma pessoa muito católica, devoto de Nossa Senhora de Fátima. Sim, Nossa Senhora de Fátima, eu vou para Portugal e eu tenho uma promessa, tive 2 problemas muito bravos, o Sírio Libanês conseguiu-me, e Deus, hoje eu sou uma pessoa
que eu tomo quase uma garrafa de vinho todo dia, me alimento bem, vou para a academia, feliz da vida, e então eu trabalho muito. E a Nossa Senhora de Fátima, quando eu chego lá, eu tenho pago 2 missas lá, particulares, acendo 10 velas lá da minha promessa que eu tenho, e trago as lembrancinhas para cá e vou lá na igreja e eles vendem para mim. Então, eu quando foi aos 3 anos, 4 anos, todo mundo sabe, fiz 3 anos a festa da Nossa Senhora de Fátima, que veio aqui, lá na Marina. Eu só precisava, eu tenho o maior carinho pela cidade de Registro, eu sou fã de Registro, desse pessoal carinhoso, me ajudam, e se a minha vida foi para frente e vai para frente, graças aos meus amigos. Todos nós temos amigos e temos inimigos, mas a quem eu não posso fazer bem, eu também não faço mal. Só desejo a Deus que aquele meu inimigo que fique bem, porque amanhã eu posso precisar dele, ou ele de mim. Então Deus me protege, e eu tive esses problemas, não morri porque Deus não quis que eu morresse. Operei 2 cânceres que eu tive, graças a Deus me desvendei deles. E eu fiz essa festa da Nossa Senhora de Fátima, que veio aqui para levá-la em 7 barras por água, a nossa procissão, e eu precisava 20 mil reais só para a festa, porque eu tinha tudo de graça. Levava ao buffet, todo mundo sabe, a maior festa já vista em Registro foi aquela festa. Eu chegava a doar 3 mil espetinhos, carne à vontade. O buffet meu ia para lá, levava, comia e levava, carregava tudo o povão. Só o dinheiro, 20 mil reais, era para eu, a autopista me dava faixas, tudo, para comprar fogos, carne e bebida. E eu ligava para fulano, preciso 50 mil reais, preciso 100, todo mundo me ajudava com carinho. Aí veio o governo aí, o pessoal a festa era ali na praça, que era tanta gente, a procissão, uma banda de música que vinha, tudo, e era forró a noite toda, fogos e mais fogos. Só que Revelando São Paulo caía no mesmo dia, que era dentro da prisão, e não ia ninguém na Revelando São Paulo. E os padres, eles cancelaram a minha festa, porque não podiam cancelar. Os padres e um prefeito que estava tomando conta disso também. E aí acabou a festa. Mas eu fiz sozinho em Deus. Todos os meus amigos me ajudavam com tudo. O Wildo está aqui, que eles lembram bem que iam lá fazer de graça. E tudo som, ninguém cobrava nada, o Emerson junto, o telão, com tudo. Senhores, já não vou falar mais, que eu falo mais do que a boca. E me desculpe se eu falei alguma besteira, não. Mas foi inocente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu vou finalizar aqui, como o senhor bem falou, eu quero morrer seu amigo, porque quem é amigo do senhor, o senhor quer muito bem, né? Assim como eu quero a amizade do senhor Cristiano, Rildão e todos que nos assistem aí. E até a próxima, não esquece de deixar o like, se inscrever, mandar para aquele amigo, e até a próxima semana.